acabar. Gente, é a última aula do caderno 2 de vocês, encerrando o semestre também aí. E uma aula bem, vamos dizer, vagabundinha. Ele só pede para dar as relações fundamentais, as relações que a gente vai passar aqui, que eu provavelmente sei que nos exercícios vão pedir. São as relações fundamentais que vão vir depois na aula 19 no caderno 3 de vocês, tá? Mas de repente vai fazer exercício, vai ter lá uma secante, cossecante, cotangente, então já para ficar meio que integrado nisso daí. Mas a aula em si é só a relação trigonométrica fundamental. Só isso. Só cosseno quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Como eu disse, bem vagabundinha. Primeira demonstração, né? Por quê? Maria Guilhermina. Gente, vamos lá. Circunferência trigonométrica. O que você sabe dela tecnicamente? Eu sei que o raio tem que ser unitário. Queira você ou não, se a circunferência trigonométrica, o raio é 1. Sei que aqui está representado o cosseno de um arco θ aqui no caso. E sei que aqui estaria representado o seno, só que eu vou jogar para cá, que o segmento é do mesmo tamanho. Só para você visualizar aqui, você tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 1. Toda vez que você mexe na circunferência trigonométrica, a visão que você tem que ter é que você tem uma circunferência de raio 1. Se você tem isso, nada mais, nada menos, né, gente, que a gente pode dizer o quê? Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos dois catetos, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Teorema de Pitágoras. E aí, 1 quadrado é 1, fica instituído em toda a trigonometria que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado do mesmo θ sempre é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Como eu disse, a aula mais simples que você poderia ter na vida nessa altura do campeonato. Só isso. Um teorema de Pitágoras na visualização aqui no ciclo trigonométrico. A partir de agora, se você tem o seno, eu acho cosseno. Se eu tenho cosseno, eu acho seno. Não vai ter explicação quando que eu vou usar toda vez que eu precisar do seno, se eu tiver o cosseno. Toda vez que eu precisar do cosseno, se eu tiver o seno. Não tem mais desculpa, eu não sou obrigado a dar o que você quer. Na lei dos cossenos, posso te dar o seno lá. Ah, eu preciso do cosseno, cheguei na lei dos cossenos. Então vai, se vira, volta aqui e acha o seno. O cosseno. Onde? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seja x quem for. Detalhe, ao quadrado, hein? Não é seno simplesmente, não é cosseno simplesmente. E do mesmo arco x. X aqui, θ aqui, θ aqui. E dessa mesma relação, sai que seno ao quadrado é o quê? 1 menos cosseno ao quadrado. Posso escrever o seno em função do cosseno. Seno ao quadrado em função do cosseno ao quadrado. Assim como o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Só passar para lá. A aula em si consiste nisso. Os exercícios só vão ficar batendo nessa tecla. Agora, na hora de fazer tarefa, fatalmente, vai surgir as relações que a gente diz fundamentais. Moçada, chegou o momento, agora, de você começar a entender.
Vocês normalmente depois, no segundo semestre, vão falar assim, o que cai mais na FUVEST? A gente vai falar adição de arcos e arco duplo. Em trigonometria. Você pega os exercícios lá, precisa daquilo. Só que elas não seriam nada se você não tivesse isso. Não adianta você pensar em estudar lá na aula 20, por aí. Ah, eu preciso estudar, vai cair na FUVEST, tá? Se você não sabe isso. O próprio nome da matéria diz. Fundamentais. É o fundamento. Não adianta eu decorar aquelas formas seno A, cosseno B, cosseno A. Se você não sabe achar o seno, não sabe achar o cosseno. É o que a gente diz a vocês. É aqui. O próprio nome da matéria diz. A primeira relação é a própria, que a gente acabou de demonstrar. Teorema de Pitágoras. Quadrado do seno mais quadrado do cosseno vale 1. Dessa relação, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Só que fatalmente vai aparecer uma outra relação, tangente. Tangente a gente não vai mais ficar brincando só em triângulo retângulo, é no ciclo trigonométrico. Então eu devo saber que tangente é seno sobre cosseno. Se eu te dou o seno, você acha o cosseno. Se você tem o seno e o cosseno, você acha a tangente. O que diria agora as cofunções? Você não é obrigado a estudar as cofunções. Você estuda a função seno, função cosseno, função tangente. Certo? Aonde ninguém manda estudar a função cotangente, secante e cossecante. Mas então você tem que transformar ela em seno e cosseno. Cotangente, cotagem, é o inverso da tangente. Se você guardou que tangente é seno sobre cosseno, o inverso, cosseno sobre seno. Cossecante, o inverso do seno. Não estou enganado, não, porque às vezes vocês pensam que começou com co, é o inverso do cosseno. Justamente o contrário. Cossecante é o inverso do seno. E secante, o inverso do cosseno. Então vão aparecer às vezes, né, cotag. Detalhe interessante, Unicamp. A gente tem mania, nós professores, de escrever tangente de x. A Unicamp, muitos exercícios põem assim, tan de x, é a tangente, tá? Isso daqui acho que ele pensa assim, né? Se seno você usa 3 letras, cosseno você usa 3 letras, por que tangente você usa só 2, TG? Então ele põe tan, né? Assim como aqui às vezes ele põe cotan, cotangente. Mas isso é na Unicamp que tem aparecido, às vezes falam, o que é tan? Tangente. É que a gente escreve TG há muito tempo, né? E aí, relações auxiliares. Isso daqui também, quando você for fazer exercícios dessa matéria, dá uma olhada quando o exercício fica grande demais, se você não está envolvendo secante e tangente. Que corta um caminho lascado, evita um MMC, para você chegar a uma conclusão. Se tem secante e tangente, tenta encaixar isso. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. E cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Tem muito exercício que a gente vai depois na tarefa fazer, que a gente fica fazendo, dando volta, de repente dá aquele estalo. Opa! Eu posso trocar essa 1 mais tangente por secante, aí vira uma equação de segundo grau, deixa eu parte para resolver. Caso contrário, você fica transformando tudo em seno e cosseno e fazendo um monte de volta, dando um monte de volta no exercício. Tá? Então, quando você for fazer exercício, lembrar dessas relações auxiliares, que às vezes faz você diminuir o tamanho. Teoria é essa, gente. Acabou. Agora é fazer exercício. Como eu disse na aula, não tem nada disso a não ser isso.
nessa aula. Porém, na primeira aula no caderno 3 de vocês, simplesmente vem isso daqui. Só que na tarefa deve estar tudo misturado. Só que aí, vamos lá, ó, desvendar os exercícios, página 106, caderno 1. Viu, Lucas Saran? Ligado? Câmbio. Desligado. Daqui meia hora ele fala, aham. Dormiu, Chico, certeza. Certeza. Gente, dentre as opções a seguir, aqui pode representar o gráfico da função. Todo mundo pensa que é tão complicado esse gráfico, né? Que ele põe lá, f de x igual a seno de x mais cosseno de x ao quadrado, mais seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Todo mundo pensa que nossa, deve ser um negócio estrondoso, né? Tal. Primeiro, se eu fosse chutar, eu jamais chutaria isso, porque isso não é função. Lembra, verticais só podem cortar uma vez. Agora o resto tudo pode ser. De repente, porque é invocadão, você pensa que é esse. Só que, gente, se eu desenvolver isso daqui, e é o intuito, eu não sei estudar uma função dessa. Então tem que melhorar o aspecto dela. E aí, quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, somado com, aqui de novo, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é a única diferença, quadrado da diferença, mais quadrado do segundo. Só desenvolver esse quadrado, desenvolver esse quadrado. Ao desenvolver isso, isso cancela com isso. Sobra aqui seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Desses dois eu posso dizer que dá 1. Mais. Sobrou aqui seno ao quadrado de x mais outro cosseno ao quadrado de x. Desse outro eu posso dizer que dá mais 1. Então a função que você quer desenhar é a função f de x igual a 2. Uma função constante que corta o eixo y no 2. Está aí, ó. Alternativa B. Gente, nessa aula, o que você mais vai ver, desenvolvimento de quadrado da soma, quadrado da diferença, se tratando de seno e cosseno, né, do mesmo arco. Sempre isso daqui vai dar 1, e aqui vai dar o que a gente chama o arco duplo do seno, que você vai estudar no caderno 3. No meio aqui cancelou, porque você tinha que somar com o quadrado da diferença. Mas normalmente aí sobra seno de 2x mais 1, né, quadrado de 1 da soma. Então, aquela chamada de atenção. Por isso que a gente fala, essa matéria, arco duplo, não é nada se você não tiver as fundamentais na cabeça. Porque senão você pensa que o gráfico é divino, difícil, e o gráfico é um dos mais simples. Tá aí o primeiro exercício, como eu disse, você só vai ter que saber seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1 aqui. Aula bem vagabundinha. Lucas Saran, voltou? Sei, sei. É sempre assim, pegar água, jogar um jogo, discutir lá com teu adversário. Gente, esse é o clássico, aquilo lá que a gente estava falando na proposta da aula. O cara te dá o seno e te pede o cosseno. Te dá o seno aqui, né?
2 raiz de 6 sobre 7. Quanto vale o cosseno? É a grande função da relação fundamental. É o fio da meada. Eu te dou uma função trigonométrica, você acha outra. Se vira. A relação fundamental vai sempre entrar. Tem o seno, acha o cosseno. Sabendo que o arco, olha bem aqui, ó, uma coisa interessante, ele deu que o arco está entre 2 e 3, é 2 radianos e 3 radianos. Eu pedi para vocês, quando eu dei radiano, para guardar aqui um radiano é aproximadamente 57 graus. Pedi para você guardar isso. Chegou o momento de eu falar, por que, Shigeru? Porque agora 2 radianos, é como se eu tivesse falado, está em 114 graus. E 3 radianos vai dar 171 graus. Isso é para falar que você está numa localização no segundo quadrante. E aí, se você procura um cosseno no segundo quadrante, seu valor é um valor negativo. Portanto, eu já poderia descartar isso e isso. Ficaria entre esses 3 negativos. Só de saber isso, eu nem mexi no problema. Agora, você quer resolver seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Relação fundamental. O cara te deu o seno, coloca aqui 2 raiz de 6 sobre 7 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, igual. Como eu disse, é a principal ferramenta da relação fundamental é essa. Começar a destrinchar. A partir do momento que você tem o seno e cosseno, você tem a tangente, você tem a cotangente, você tem a secante, você tem a cossecante. Mas eu preciso ter o seno e o cosseno. 1 ele vai dar. Que fica 4 vezes 6 sobre 49. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 24,49 avos. Cosseno ao quadrado de x é igual a MMC 49. 49 menos 24, cosseno ao quadrado de x igual a 25 sobre 49. Muito cuidado agora, que a gente percebe quando vocês mandam tarefa que vocês esquecem. Cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 49. Vocês fazem questão de esquecer o mais ou menos. Vocês gostam de só pegar valor positivo. E aí isso daqui dá mais ou menos 5 sétimos. Só que agora, na hora de dar a resposta, se estou no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante tem que ser o valor negativo, menos 5 sétimos. Normalmente quem esquece isso, risca A depois e fala, por quê, hein? Por causa do intervalo. E a novidade ele deu em radianos sem unidade. Se é grau, ele tem que pôr. Aí você quer contestar, mas não era de 2 graus a 3 graus? De jeito nenhum. Sem unidade é radiano. Certo? Principal ferramenta para vocês. É o que vai muito fazer depois. Crescer o exercício. Você vai ter que fazer toda vez isso lá na frente. Você fala, ele não me deu. Mas não era só para encaixar. Era para você, às vezes, achar o cosseno, achar o seno. E depois finalizar com as fórmulas que você aprendeu. Certo?
Terceiro exercício, encerrando tudo. Senhores, assinale a alternativa que contém as raízes da equação do segundo grau. Sabe, vocês têm uma dificuldade, ó, raízes da equação do segundo grau. É segundo grau. Equação de segundo grau é aquela ax² mais bx mais c igual a zero. Com a, b, c pertencendo aos reais, a diferente de zero. Gente, ninguém impede que o a seja um seno, ninguém impede que b seja um cosseno, que c seja uma tangente. São valores reais. Certo? É o que está acontecendo aqui. Então, às vezes a gente até fala assim, escreva a equação como você está acostumado. Quem que é o a aqui? Cosseno de alfa, vx². Esse é meu a. Menos 2 seno de alfa, vx. Esse é meu b. Esse é meu a. Esse é meu b. Menos cosseno de alfa. Esse é meu c. Certo? Tudo certo, gente? Tudo certo. Tudo certo. Tô falando que às vezes caiu, eu tô na tela aqui, olhando só um monte de bolinha com letra. E esse é meu C. Não dá para fazer por soma e produto, porque as raízes, ó, você vê das alternativas, não é 1 e 2, 3 e 4. Então aqui, teorema Bhaskara mesmo. Aplicação de Bhaskara. É onde entram as relações fundamentais. Delta é b² menos 2 seno de alfa², menos 4 vezes o a, cosseno de alfa, vezes o c, que é menos cosseno de alfa. b² menos 4ac. Nosso delta vai dar 4 seno ao quadrado de alfa, menos, com menos, mais 4 cosseno ao quadrado de alfa. Põe o 4 em evidência. Surge aqui a relação fundamental. Como eu disse, do nada ela surge de aplicações aí que você está acostumado, fórmulas. Isso daqui vale 1, gente. Então 4 vezes 1, o seu delta é 4. Quem estava preocupado aqui com raiz do delta, só de ver uma relação fundamental. Tomar cuidado com sinais, menos com menos deu mais. Elevou o quadrado, eleva aqui. Senão não bate nada. E aí, quem que é o teu x? Menos o b, menos 2 seno alfa fica 2 seno alfa, mais ou menos raiz de delta, raiz do 4 é 2, dividido por 2 cosseno alfa. Põe 2 em evidência aqui, né? Fica seno de alfa mais ou menos 1 sobre 2 cosseno alfa. Posso simplificar aqui. Sua resposta seria, para dar agora, x', seno alfa mais 1 sobre cosseno alfa, ou seno alfa menos 1 sobre cosseno de alfa. Tá aí.
Belezeira, alternativa que dá isso. B de bola. E agora, matando aí o nosso tempinho. Alguns outros exercícios que eu pus aqui. Preste atenção, vai vendo aqui a altura que você já deve estar, hein? Pensando em provas. Vamos lá, ó. Santa Casa, desse ano. Observe o gráfico de duas funções trigonométricas, de real em real, cujas duas primeiras intersecções positivas estão indicadas pelos pontos P e Q. Intersecção P e Q. A medida PQ na unidade dos eixos do plano cartesiano é igual. Qual que é a medida aqui? O que você tem que pensar? Eu teria que achar quem que é esse X. Quem que é esse X? Se eu quero a medida, medida é a diferença desses X. Concorda? Deixa eu achar que aqui é 1, aqui é 4. 4 tiro 1, a distância é 3. Achar o X é achar o ponto de encontro de duas funções, que ele não mandou você encontrar, ele deu as duas. Ponto de encontro é onde elas são iguais. Então você pode muito bem dizer aqui que a primeira que eu vou escrever 3 cosseno de x, esta, tem que ser igual a essa, 2 seno ao quadrado de x. Aí, ó. Resolva essa equação, você vai ter onde os valores são iguais, e aí calcular a distância. Só que para resolver essa equação eu tenho um problema, que eu tenho seno ao quadrado e que eu tenho cosseno. É você lembrar que eu posso substituir o seno quadrado por quem? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Relação fundamental de hoje. E aí 3 cosseno de x é igual a 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Distribui. Joga tudo para lá. E vira uma equação do segundo grau em função do cosseno de x. Quem tem dificuldade chama cosseno de x por um instante de t. E aí você tem que resolver a equação 2t ao quadrado mais 3t menos 2 igual a 0. Delta. Tá 9 menos com menos vai dar mais 16. Delta dá 25. Teu t menos o b menos 3, mais ou menos 5, dividido por 2a, que é 4. T', T duas linhas. Dá menos 8 por 4, menos 2. E a outra vai dar 2 por 4, meio. Gente, cosseno de x é meu t, então na realidade você encontrou que cosseno de x é igual a menos 2 aqui, e cosseno de x igual a meio aqui. Cosseno jamais será menos 2, não convém, o máximo é 1, o mínimo é menos 1. Então a solução do seu problema, onde as duas funções são iguais, é onde o cosseno vale meio. Aí vai lá na bolinha, onde é que o cosseno vale meio?
cosseno, vale meio que eu saiba em 60 graus, π sobre 3. Mas também vale aqui embaixo, em 300 graus, 5π sobre 3. Lembra os arcos notáveis que a gente falou que você vai ser cobrado? Então aqui a gente pode dizer que aqui é o primeiro momento, π sobre 3. E aqui é o segundo momento, 5π sobre 3. Se você quer a distância, 5π sobre 3 menos π sobre 3, 4π sobre 3 é a sua distância. Não é bonito, gente? Olha o que o vestibular faz com você. Relação fundamental, visualização de duas curvas, quero a intersecção, eu nem tive que identificar quem que é 2 seno ao quadrado, o que é 3 seno cosseno de x, não é identificação gráfica. Simplesmente o cara pôs para tentar aí que você expressasse dessa maneira. Que hora que acaba essa aula? Acho que é 10h30, né? 10h30. Enem. Isso é rápido. Gente, olha só. Quando a gente diz isso depois que a prova foi aqui, normalmente já está cansado. Gente, os raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada por aproximadamente L em função de X, intensidade luminosa, I em função de X, é kV seno de X. Sendo K uma constante. Supondo-se que X está entre 0 e 90. Então, X aqui, entre 0 e 90 graus. Primeiro quadrante. Quando x igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? E aí, qual o valor máximo se o ângulo está entre 0 e 90? Não é quando o seno está 90 graus? Por quê? Quando o seno é de 90 graus, o seno não vale 1? E aí, então, que intensidade luminosa você tem quando o ângulo, vou pôr em graus aqui, for 90 graus? K. K são os meus 100%. É o máximo. Meio-dia. Se o ângulo é 30, qual a intensidade luminosa de 30 graus? kV seno de 30. Seno de 30 não é meio? K sobre 2. Se K é 100%, K sobre 2 é o quê? Metade. Onde o Enem te pega? O problema é que normalmente já está cansado, você vê aqui, K seno de X, pensa um monte de coisa. E não tem esse monte de coisa. Bem simples. Bom, gente, descansem, relaxe, bota a cabeça, né, no lugar aí, nessa quarentena, que já virou centena já, né? Quarentena, 40 dias, já estão indo para 100 dias. E estude aí que esse ano a gente acha assim, quem realmente se dedicar um pouquinho a mais, vai chegar lá.
certo? Porque todo mundo está meio perdidão, meio não sei o quê, e quem realmente centralizar a cabeça, focar, vai se dar bem. Moçada, boas férias, descanse, juízo, se cuida. Correto? Obrigado, Gui. Boa noite, Tchau, Guilherme. tchau.